tarde, galera. Meu nome é Márcio. Ao meu lado está o professor William de História. Eu dou aula de Literatura. De cara, eu já vou pedir desculpa por alguma falha técnica que possa acontecer, tá? Que é o nosso primeiro vídeo num canal que ainda nem tem nome. Então, antes de a gente começar com o assunto propriamente dito, eu vou passar a palavra para o meu colega, professor William de História. E aí galera, beleza? Sou o professor William, mais conhecido como professor Lico, dou aula de História, estou aqui com o professor Márcio de Literatura e nós viemos falar aí um pouquinho sobre os livros que vão cair na FUVEST, fazer uma análise, um bate-papo aqui sobre alguns livros. E o primeiro livro aí que nós vamos ver aí, né, professor? Tá aí, vai ser Iracema, José de Alencar, terror dos vestibulares. Nem me fale, terror do ensino médio também, que eu Demais. não aguento ouvir. Então, a ideia é que a gente faça um breve histórico aí sobre os livros dos vestibulares no geral, e porque o Márcio vai trazer a visão profissional dele, a visão técnica dele, né, a visão de especialista, e eu trazer minha visão histórica e de leigo, e aí nós vamos debatendo aqui, conversando sobre o livro, sobre as nuances do livro, sobre o processo histórico que ele está inserido, e o objetivo principal é ajudar você aí a passar no vestibular aí bem e conseguir chegar lá no topo do Enem aí, no topo da FUVEST. Então galera, nós escolhemos Iracema como primeiro livro aí porque, como o professor Márcio disse, é o terror do vestibular aí, é o terror da molecada no geral, pela linguagem, que é muito difícil. Até mesmo porque dentro do processo histórico que nós vamos fazer na análise, principalmente da literatura brasileira, dos livros que vão cair na FUVEST, esse é um dos primeiros livros que foram escritos aí da cronologia da FUVEST. Então nós vamos começar com esse que é do romantismo e depois nós vamos começar alguns outros processos. Gente, na verdade, quando você fala de Iracema, você está falando de um dos livros mais pedidos na história dos vestibulares brasileiros, tá? Porque ele tem uma relação muito grande com a nossa realidade, com a nossa história, com a formação do caráter brasileiro. Então a primeira coisa que eu quero deixar claro, tá? Numa obra literária não se separa literatura de história. Por isso nós estamos aqui um professor de literatura e um professor de história. Porque uma obra, ela é produzida por um autor. Esse autor, ele recebe influência cultural, econômica, social. No caso do Brasil, formação étnica. Então, primeira coisa que eu vou falar. Gente, deem uma chance, tá? Não é um livro fácil, não é um livro para pessoas que estão desacostumadas à leitura, tá? Principalmente por causa do vocabulário. Agora, gente, quando a gente fala do vocabulário, se a gente voltar lá para a Antiguidade Clássica, a gente vai ver que Aristóteles dividia, tá, a literatura, a produção literária em 3 gêneros, que é o gênero lírico, o gênero épico e o gênero dramático. Exatamente. Gente, quando você vai chegando, quanto mais em direção ao século XX, mais esses gêneros eles vão se intercuspidando, eles vão se aproximando. Intercuspidando? Nossa, na verdade, intercuspidando, eu vou falar para você que é uma herança do meu passado odontológico. Vou até anotar esse intercuspidando. Tá? Porque, gente, na verdade, eu sou dentista também, muitos 15 anos que eu não pratico mais. É justamente essa minha realidade de ex-dentista que fez a gente ter a ideia de trazer vestibulandos para conversar sobre essa decisão, que é uma tremenda de uma decisão séria. Mas então, gente, voltando ao assunto de Iracema. Gente, primeira coisa que a gente vai entender é que Iracema é uma obra pertencente ao romantismo brasileiro. Gente, se todos os movimentos literários andam de mãos dadas com a história, quando você fala de romantismo, o romantismo está no colo da história. O romantismo não teria acontecido sem a vinda da família real, a fuga da família real, a volta, melhor dizendo, da família real para Portugal e a independência do Brasil. Por quê? Porque se você for pegar nessa época de Iracema, são inúmeras as obras ligadas a índio. Nós temos os Timbiras, nós temos o Jucapirama, o Guarani, o Birajara. Isso acontece por quê? Principalmente por causa do autor José de Alencar, que era político. Ele era político, tá? E havia
com uma intencionalidade de formar um caráter brasileiro, de se solidificar uma identificação típica para o brasileiro. Por isso que vocês vão reparar que a obra ela tem esse vocabulário, essa sintaxe, que já começa a se distanciar do português, de Portugal. Tá? Ela começa a se aproximar de criar um português brasileiro, por assim dizer, e um enorme uso, tá, de palavras de sintaxe indígena. Mas eu acho interessante a gente entender que o José de Alencar, ele, assim como todos nós, ele é um sujeito do seu meio. Tá? Né? Ele é um fruto do meio em que vive. E ele, como político, como o professor Márcio disse, ele, como político, ele tinha a intenção, né? Ele tinha o objetivo de formar essa identidade brasileira. Então, se a gente pegar os livros de José de Alencar, nós vamos ver diversos romances urbanos, né? Como 5 Minutos, como Senhora e tal. Nós vamos ter também os romances regionais, né? Que ele vai falar sobre o gaúcho, falar sobre o sertanejo, ele vai formar toda uma identidade brasileira. E também nós vamos partir agora para os romances indianistas aí, né, onde são 3, né, que é Iracema, o Birajara e o Guarani, onde ele tenta formar, fechar o ciclo para formar essa identidade brasileira. Então nós temos a parte urbana, nós temos o respeito às regiões, né, as regionalidades do Brasil, e temos o indígena, que nada mais é do que o ser natural aqui dessa terra. O brasileiro típico. E assim ele forma uma identidade brasileira. Esse era o objetivo dele. Tanto que muito do que nós conhecemos hoje como indígena, da imagem que nós temos de índio hoje, né, do estereótipo indígena que nós temos hoje, nós devemos à literatura de José de Alencar. Né? E isso que ele falou, desculpa interromper, da imagem, gente, isso é importante demais. Porque uma das palavras-chave, quando você fala de romantismo, é a idealização, é a imagem. Pode-se discutir, mas as histórias são absolutamente inverossímeis, não fazem o menor sentido. A proposta não é essa, cara. O próximo movimento literário é o realismo machadiano. Aí vai buscar uma síntese entre literatura e realidade. Agora a proposta não é essa. A própria descrição de Iracema já mostra para a mulher que não existe. A virgem dos lábios de mel, cujo cabelo é mais negro que a asa da graúna, vai falar do hálito, vai falar do pé. Importante que se entenda, então, 2 coisas. Primeiro, Iracema, ela é a representação do Brasil. Toda a descrição dela se dá através de elementos da fauna e da flora brasileira. O próprio nome Iracema é um anagrama para América. E aí entra uma coisa fundamentalmente importante. A obra Iracema, ela é uma alegoria da colonização brasileira. É uma representação da colonização brasileira. É legal a gente entender, eu falo como ex-aluno aí, né, e não especialista na área de literatura, que realmente essa é a visão que nós temos quando falam de Iracema. Lá vem de novo essa virgem dos lábios de mel, que a gente não entende o que o cara quer falar, e para que eu quero saber de um romance entre uma indígena e um português. Isso é muito clichê, esse romance clichê da virgem dos lábios de mel, do cabelo mais sedoso, com a pele mais isso, o hálito mais aquilo. Tá, e por que eu tenho que ler isso para passar no vestibular? Iracema representa o Brasil. Martim, olha a intencionalidade. Martim vem de Marte, deus da guerra. Como que eles se conhecem? Iracema está nua se banhando. Tá? Martim se perde de seu grupo portugueses e começa a observá-la. O detalhe que tem que captar para você entender a obra, que é muito importante. Ela não estava seduzindo ele intencionalmente. Não é que ela estava tomando banho e falando, eu sou linda, eu sou gostosa. É uma sedução natural, né? É uma sedução natural. Ela era naturalmente linda, espontaneamente sedutora. Até porque vamos convir, Licão. Pelo que se dispõe, pelo que se descreve de Iracema, ele deve ser uma mulher lindíssima. Tá? Ele, fascinado, ele se fascina por Iracema, é uma representação do português fascinado pela beleza e pela riqueza do Brasil. Representado por um homem e por uma mulher, sim. Tá?
representando esse fascínio que os portugueses tiveram ao chegar nesse novo mundo, né? Sim. Nesse mundo que ainda é desconhecido para eles. Ah, os mistérios de Iracema. Tá? E outra coisa que é muito importante pensar é que o primeiro contato deles também foi de violência. Ela se assusta, acerta uma flechada nele, corre em direção a ele, e nesse momento em que ela se agacha sobre Martim para tirar a seta, ele faz o que quer que seja isso. O gesto universal de paz. E ele se apaixona. Simples assim? É, simples assim. É idealizado, né? Totalmente idealizado. O amor à primeira vista, né? Um amor que na vida real a gente não encontra muito esse amor à primeira vista, né? A gente encontra um desejo à primeira vista, um interesse à primeira vista, sim. Mas esse amor puro, como inicialmente a gente enxerga no livro, é muito difícil, né? Isso que o Lico falou, na verdade, tem uma importância enorme, porque quando você fala do romantismo, o amor e o sexo são coisas extremamente distantes. A sexualidade, geralmente, ela é seguida de castigo. É diferente de você pegar o realismo e o naturalismo. Então, nós não estamos falando de que Martim sentiu atração física. Depois eles vão querer transar, vão transar. Só que ali foi amor puro, espiritual, alma, certo? O romance não quer dizer necessariamente amor, né? Ah, sim. Em termos literários, quando você fala romance, você não está falando exatamente de uma obra em que o amor seja o carro-chefe. Se você pegar 2001, Odisseia no Espaço, que os personagens é um homem e um computador, aquilo é um romance. Romance tem que ter escrito em prosa. Tá? Então, Isso é ficcional. E aí é onde entra o grande problema, né, professor, de Iracema? Porque Iracema inicialmente não é uma prosa. Não. Né? Inicialmente ele não é uma prosa, e isso eu acho que é onde dá o bug, né? Onde dá aquela bugada no cérebro das pessoas, porque, pô, Iracema é um romance, mas ele não é uma prosa, ele é um poema, mas ele não é um poema. O que é? Iracema, os estudiosos é um chamam híbrido de isso aqui. Prosa poética ou de poema em prosa. Por quê? Pelo alto número de figuras de linguagem, tá? Virgem dos lábios de mel, cabelo da cor da asa da graúna, seus pés deslizam. Gente, é uma obra extremamente conotativa. Ele poderia ter descrito Iracema como uma mulher alta, magra, de cabelos muito negros. Só que você mata a literariedade da obra. Seria muito objetivo, né? Muito objetivo. Que é a característica do realismo, não do romantismo. Sim. Saiu uma edição de Iracema também há um tempo atrás, não lembro qual é a editora, que é uma edição ilustrada. Todas as páginas tem uma ilustração do lado para o cabelo igual a asa da graúna. Mas o que é uma graúna? Então você tem ali do lado, graúna, tal. Então eu acho interessante. Hoje em dia os recursos são muitos, né? Para você buscar. Você não precisa comprar essa edição nem nada. Você pode buscar as edições que você ache mais acessível e que você acha que melhor compreensão. Porque assim, ler, você vai ter que ler. Se a sua ambição é um vestibular um pouco mais difícil, você não vai errar a questão besta de literatura. Eu acho um absurdo você errar uma questão de um livro. Porque você deitar na cama e ler. Um livro fininho. Tá? Gente, outro aspecto que eu vou falar, depois o Lico vai comentar um pouquinho sobre colonização. Gente, vai chegar uma determinada hora que Iracema e Martim vão transar. Vão manter relações sexuais. Detalhe importante, Iracema é o que se chama uma vestal. O que é vestal? É a pessoa, em qualquer religião, tá? É a pessoa responsável por produzir, cuidar, guardar e zelar dos bens necessários para a celebração da fé. Iracema, para manter esse poder, essa capacidade, ela tinha que se manter virgem. Porque ela era a sacerdotisa que colhia a seiva, o elixir da Jurema. É uma planta, que por sinal também é o nome da minha mãe, graças ao meu avô que gostava muito dessa obra. Tá? Quando Iracema transa com Martim, ela perde a capacidade de extrair esse segredo. Agora, lembra que quando nós estamos falando de Iracema, nós estamos falando de Brasil. Quando a gente está falando de Martim, estamos falando de Portugal. A relação sexual é descrita na obra? É. Mas ela tem que ser entendida como a violação de um modo de vida.
Então por isso que essa penetração, vamos usar esse termo, é uma penetração do português no Brasil. Não física, ideológica, cultural. Sim, e isso vai gerar sérios problemas. Ah, Nossa Senhora. Gente, quando você pega, por exemplo, a violação de Iracema, a perda da virgindade, na verdade é a perda da identidade cultural. E por trás de Iracema, é bacana a gente entender que Iracema ele tem um subtítulo, né, professor? Que ele fala assim, o nascimento do primeiro cearense. Ah, isso é o próximo assunto. Eu acho que isso é bem interessante a gente entender que, assim, qual é o objetivo do José de Alencar? Mostrar como nasceu o povo brasileiro. Tanto, e é uma origem mitológica, tá? Porque você pega no começo da obra, vai estar escrito lá, Iracema. Lenda do Ceará. Lenda. O parto de Moacir é o parto do Brasil, tá? Onde houve derramamento de sangue, tá? Onde houve o sofrimento, que é a dor do parto, e principalmente nasceu uma criança mestiça. Nasceu uma criança mestiça. Um brasileiro, né? Tá? Um brasileiro. Agora sim, um brasileiro de verdade. Tá? Um brasileiro. Gente, isso é muito importante. Entender que a morte de Iracema é a morte de um modo de vida. De um modo de vida que foi violado. É uma aculturação, né? Uma simbologia à aculturação, né? Uma simbologia à aculturação. Você perde a cultura, né? Ali eles estão tirando a cultura da Iracema, que era natural, e nascendo uma nova cultura, que seria essa mistura. O que caracterizava a Iracema? O que a tornava indivíduo? A capacidade de produzir o elixir ou o vinho da Jurema. Ela perde essa capacidade. É a perda do modo de vida indígena. A gente tem que entender também, como a gente nós estávamos passando por um processo histórico, né, de segundo reinado do governo brasileiro aí e tal, onde cada vez mais tinha o interesse de desassociar Brasil e Portugal. Né? Isso é fundamental. E o José de Alencar escreve os livros dele com esse objetivo. Então eu preciso desassociar. Então para essa desassociação eu preciso criar, como o professor disse, uma lenda. Eu preciso ter uma história do Brasil, eu preciso ter uma cultura brasileira, porque o Brasil não tem. O Brasil até então, a cultura que era aprendida nas escolas, aprendida dentro de casa, aprendida nas igrejas também, era a cultura portuguesa, né? Porque nós éramos colonizados pelos portugueses. Então a ideia é, vamos criar agora uma identidade nacional, vamos criar uma identidade brasileira, né? Uma cultura brasileira. Né? E na verdade, vale ressaltar que essa busca por independência da cultura brasileira, ela nunca ocorreu totalmente, nem até os dias de hoje. Tá? Daqui a 5 anos acontece os 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, onde a primeira geração, caracterizada pelo radicalismo, queria um rompimento. Não houve, em parte, em aspectos, sim. Em muitos aspectos, nós ainda somos dependentes. Houve muita mudança da matriz cultural. Muito americana hoje em dia. Muito americanizada. Muito americanizada hoje em dia. Então, pessoal, nós falamos aqui, né, professor, acho que daqui a pouco a gente já conclui, mas é bacana a gente entender que por que a gente lê Iracema? Né? Qual é a função de um livro desse cair no vestibular em pleno 2017, em pleno 150 anos mais ou menos já, que se passaram desde a escrita do livro até hoje, e por que a gente continua lendo? Então nós temos que conhecer as nossas raízes literárias. José de Alencar é um cearense. José de Alencar não é um português que veio aqui e escreveu sobre o Brasil, mas com a visão de um português. Não, José de Alencar era um cearense, ele era um brasileiro, nascido em terras tupiniquins. Para quem é nosso aluno no colégio, procure, tire dúvida a hora que quiser, sobre qualquer assunto que quiser conversar. E eu queria, junto com o Licão, dedicar esse primeiro vídeo para uma sala que a gente dá aula. É um pessoal esquisito, não é? É bem estranho. O pessoal estranho, tem um baixinho carioca. Assim. É o pessoalzinho do 8º ano aí. Oitavo B, mas... 8º B, vocês sabem que vocês moram no nosso coração aí. E cada vídeo a gente vai dedicar para o pessoal que a gente gosta aí, eu acho que... E espero que vocês gostem, espero que vocês deem mais dicas pra gente. Agradecemos quem nos parou no corredor e falou, professor, ficou longo, muda isso, explica aquilo. Pra gente é ajuda.
né? Então queremos trazer uma visão diferenciada, estamos tentando trazer uma visão diferenciada. Primeiro livro, Iracema aí, é o nosso primeira fala. No próximo vídeo nós teremos aí Memórias Póstumas de Brás Cubas, Cortiço, Cidades das Serras, Poemas de Carlos Drummond de Andrade. E depois que acabar a FUVEST, a gente pega outros livros aí que... Para comemorar com quem passou. Pelo menos por falta de entendimento de Iracema, vocês não vão deixar de passar no vestibular, não. Não vão deixar de ficar careca com a cara toda pintada aí, né? Boa sorte, galera. Falou, abraço, valeu!